Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica inicia este domingo o tempo que prepara a festa do Natal. Um itinerário que vamos agora recordar para depois apresentar os textos da Bíblia que são lidos nas missas de domingo. Contamos para isso com a presença neste programa do Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e do Padre Joaquim Ganhão, diretor do Secretariado de Liturgia na Diocese de Santarém. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa e estamos, de facto, nesse horizonte do tempo do Advento, Padre Joaquim Ganhão, tempo de preparação para o Natal. Há muitos ornamentos pelas ruas, iluminações, campanhas a decorrer. Que campanha é esta do Advento? É verdade, parece que é um Advento que precede ainda o início do tempo litúrgico, propriamente dito, do Advento. Mas, de facto, para a Igreja, este é um tempo que se articula num ritmo ternário, Advento, Natal e Epifania, digamos assim. E desde muito cedo, sobretudo na tradição do Oriente, este tempo aparece como um tempo de preparação para o batismo dos catecúmenos, que além do tempo da Páscoa, da celebração do batismo na Páscoa, a tradição do Oriente começou por aí também, a batizar na Epifania, e esta tradição estendeu-se ao Ocidente, sobretudo aqui na Gália e nas Espanhas, até se fixar depois no século VII com São Gregório Magno, e como um tempo de 4 semanas que preparam a celebração do Natal. Portanto, é um tempo de expectativa, onde se intensifica, de certo modo, a vida cristã. No ordenamento atual da liturgia é o início do novo ano litúrgico, no qual nós celebramos a totalidade do acontecer de Cristo na vida da Igreja, do mistério de Cristo. E este tempo do Advento ritma-se nestas 4 semanas que preparam a comunidade cristã para uma vivência jubilosa do Natal. Tendo esse horizonte do nascimento de Jesus. Sim, mas não só. De certo modo, o Advento podemos retomá-lo também em 3 tempos, ele próprio, estas 4 semanas. As 2 primeiras semanas com uma incidência maior nas temáticas relativas à vinda do Senhor no fim dos tempos, a parousia, aquilo que a Igreja chama a parousia. Depois, a preparação da vinda do Senhor mais no sentido da vinda atual de Jesus, a celebração imediata do Natal, sobretudo a partir do dia 17 até ao dia 24, a preparação imediata da celebração da vinda do Filho de Deus na nossa carne, e depois a própria celebração do Natal até à Epifania. E, Padre Armindo Vaz, esta é uma temática que inspiração bíblica abunda, não é? Não faltam textos que referem esta expectativa do nascimento. Sim, textos que a Igreja vai buscar ao Antigo Testamento e onde ela vê, a partir do presente, um anúncio, como que uma predição daquilo que iria acontecer no futuro, isto é, um futuro que depois se concretizou na pessoa de Jesus. No nascimento histórico da pessoa de Jesus e, como já disse o Padre Joaquim, também noutra celebração, isto é, a celebração de uma segunda vinda, como a chama o Novo Testamento, que é uma vinda simbólica, mas simbólica entendido em sentido forte. Uma vinda simbólica que, no fundo, é a vinda de sempre de Jesus, a vinda sempre de Jesus à nossa vida e também a vinda de Jesus no fim da história, no fim dos tempos, sim, no fim da história, para julgar a história, mas julgá-la no sentido positivo, isto é, como aquele que dá o sentido supremo à história humana e que dá um sentido salvífico. Isto é, Jesus vem, aparece no Novo Testamento como aquele que vem no fim dos tempos para dar razão àqueles a quem a história nunca deu razão e que foram injustiçados pela própria história. Um sentido que a história humana em si não consegue dar e que a fé do Novo Testamento diz que é um sentido dado por Jesus.
À luz da celebração da liturgia, quase que podíamos falar de uma única vinda. De uma única vinda nas diversas vicissitudes da história, até à sua consumação, como diz o professor. E, de facto, é assim que a Igreja o vive na liturgia, propriamente dita, porque esta preparação da primeira vinda orienta-nos sempre, aliás, na celebração da Eucaristia, todos os dias a Igreja diz isto. Aguardamos a última vinda gloriosa de Jesus Cristo Salvador. E, portanto... Sempre, de facto, nesse horizonte. Antes de irmos aos textos do primeiro domingo do Advento, gostava ainda de perguntar ao Padre Joaquim Canhão sobre as expressões na arte religiosa deste tempo do Advento. Entre, enfim, as muitas ocupações que tenho, uma delas é também no Museu Diocesano de Santarém, e acredito que, enfim, são muitas as expressões também que, pela imagética, pela pintura, pela escultura, ajudam a esta preparação. Sim, o grande ícone do Advento neste âmbito é, sem dúvida, o ícone da Anunciação. Portanto, aliás, o Papa Paulo VI, na Marialis Culto, acaba por dizer que o Advento é o mês por excelência, o mês mariano por excelência na vida da Igreja, porque na última fase é este o ícone que nos aparece. Mas, sem dúvida, também toda a iconografia ligada a João Batista, que enquanto precursor e, sobretudo, depois enquanto o que batiza Cristo. Ao mesmo tempo, toda a iconografia ligada à infância de Jesus, enfim, ajuda-nos, no fundo, a entrar nesta profundidade. Além desta iconografia que vem da tradição e digamos assim, uma tradição mais erudita, nós temos hoje também alguns sinais que as comunidades cristãs acabam por valorizar neste tempo do Advento, que alguns deles nem nasceram na nossa tradição católica, mas foram assumidos, como, por exemplo, a coroa do Advento, todo o caminho que, por vezes, nas comunidades cristãs se vai fazendo, envolvendo famílias, envolvendo as catequeses, etc. Tudo isto acaba por usar, deste modo, de certo modo, toda esta iconografia ligada ao Advento, que nos é sugerida até a partir dos sinais da liturgia. E criam, de facto, ambiente para essa preparação em comunidade. Nos conduz depois até à construção dos presépios, etc. Sim. Vamos então à análise dos três textos que são lidos nas missas deste domingo. Começamos pelo Evangelho e, sobretudo, começamos por escutar esse texto para depois o analisarmos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá a todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do Homem. Padre Armindo Vaz, há de facto aqui um horizonte futuro, um tempo futuro que é proposto pelo texto. É de futuro, mas também de presente. Se realmente em história o que interessa, se na verdade da história o que interessa é essencialmente o conjunto global em que os factos se integram e fazem sentido, então a Bíblia fala precisamente disso. Realmente ela conta uma grande história e apanha o tempo inteiro, começando no princípio do mundo, no livro do Gênesis, terminando no fim do mundo, no livro do Apocalipse. E no meio descreve toda a história humana unificada
unida entre si e entretecida por um enorme, gigantesco desígnio salvífico por parte de Deus relativamente à humanidade. Um desígnio que aparece a crescer cada vez mais até ao tempo de Jesus. E na pessoa de Jesus, o homem, eis o homem por excelência, a história humana aparece a receber sentido, o sentido último, transcendente da própria pessoa de Jesus. Ora bem, aqui neste texto, Jesus coloca-se precisamente no fim dos tempos. Isto é, aponta para o fim dos tempos, mas não nos podemos deixar enganar pela linguagem, porque realmente... Ela tem enganos? Sim, porque realmente esta linguagem não é a da história. Ela é uma linguagem simbólica. Usa imagens que são do tempo presente. É o pavor, são as guerras, são sinais de forças celestes, a agitação do mar, enfim, tudo isto é a linguagem do presente, com a qual Jesus não quer descrever o fim do mundo e como as coisas vão acontecer no fim do mundo, porque isso não interessava, nem nós o sabemos. Ele queria chamar a atenção para a importância do que é viver o presente, aproveitando todos os bons momentos. Quer alertar para que não se percam oportunidades de salvação, significando, atenção, o tempo corre, o tempo corre, passa, não volta mais, a mesma oportunidade não surge duas vezes, é preciso viver com intensidade cada dia. Ou seja, Jesus vê toda a história humana a partir do fim e sugere orientar a vida a partir do alto. Por isso, vigiai e orai. Orai, isto é, fazei com que a transcendência oriente a vossa imanência histórica. Análise bíblica a este texto e atualizando nos dias de hoje, de que forma é que o podemos fazer? A verdade é que a própria coleta, a primeira oração da missa do primeiro domingo do Advento, acaba por nos dar uma chave para concretizar isto. Quando se pede a Deus que desperte no coração das pessoas a vontade firme de se prepararem. E diz como? Pela prática das boas obras. Há uma atitude concreta onde esta vigilância acaba por se exercer, que tem a ver com a prática das boas obras, que nos transporta, de certo modo, para outra dinâmica fundamental do Advento, que é meter-nos no horizonte da esperança. Uma esperança cheia de responsabilidade e cheia de certeza, que vem da fé, sem dúvida, mas que nos projeta no concreto da existência e da história, onde, como dizia o professor, nós temos de considerar esta realidade concreta onde habitamos, cheia de questões, cheia de problemas, cheias de guerras e de preocupações que atingem o mundo, atingem a própria Igreja, porque esta esperança cheia de certeza acaba por ser um modo feliz de acolher o que aí vem. Tendo a certeza de que, de facto, não há segundas oportunidades, não é? Que o tempo passa uma vez só. Aliás, é muito interessante porque o texto diz que eles entraram na arca e os outros não deram por nada. O grande drama da humanidade neste tempo é o drama de correr o risco de não dar por nada. E aí está, o Advento acaba por ser também profecia para este tempo, no sentido de despertar e de convidar a esta vigilância para que, nesta atenção, agarremos totalmente aquilo que Deus nos está a oferecer. Vamos ao texto da primeira leitura, que se escuta também nas Eucaristias deste domingo, do profeta Jeremias. Que centralidade é colocada aí no Senhor como nossa justiça? É um texto de profecia do profeta Jeremias. E, como é típico da profecia no Antigo Testamento, os profetas falam do seu presente, chamam a atenção do povo para o seu presente, mas apontando para o futuro, abrindo esperanças para o futuro. Dias virão
em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. O profeta põe Deus a falar assim ao povo. Em que contexto? Estamos nos tempos de uns 50 anos, talvez, depois do tempo do exílio, em que as pessoas estavam desanimadas, desencorajadas, olhavam para a sua cidade capital, Jerusalém, e viam-na destruída, tudo desfeito, sobretudo o templo. Então, o profeta, para dar ânimo e esperança a este povo, põe na boca de Deus palavras de encorajamento e, sobretudo, de esperança, dizendo que germinará para David um rebento de justiça, que exercerá o direito e a justiça na terra. E então, agora, essa esperança continua, aliás, já vem de trás, mas continua a ser ligada a um libertador, uma figura simbólica, que é desconhecida, mas uma figura da dinastia de David. Ora bem, o Novo Testamento coloca, e a Igreja coloca aqui esta narrativa do profeta Jeremias, precisamente para ligar com o Evangelho e com a vinda de Jesus, sugerindo que Jesus é precisamente este rebento de David, o rebento de justiça e que exerce o direito no tempo em que ele veio. Aqui uma reafirmação, Padre Joaquim Ganhão, desse tema da esperança que há pouco falámos. Sim, deste tema da esperança e ao mesmo tempo um tema de uma profunda incidência eclesial, no sentido de um convite a colocar a comunidade em caminho, em subida, em uma vigilância ativa, no fundo, e ao mesmo tempo o desafio de assumir, e estamos a celebrar o ano missionário, de assumir a missão, porque o tempo do Advento é propício também à luz desta palavra, a uma irradiação missionária, isto é, a um manifestar a todos e um desafio a todos a virem, a reconhecerem, a acolherem. Claro que esta esperança de que nós falamos e a esperança que anunciamos não é uma esperança, digamos assim, tornada utopia ou tornada mito, no sentido que as pessoas usam esta palavra, mas é uma esperança cheia, é um caminho, no fundo um caminho para Cristo, um caminho para acolher aquele que preenche e que responde à esperança do coração do homem. E é de facto uma esperança ativa, não é? Não remete para um futuro que aí virá qualquer dia. Vamos ao terceiro texto que é lido nas missas de domingo, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Aqui o tema da caridade, neste texto, Padre Armindo. Sim, a caridade que é a concretização da santidade para a qual Paulo aponta aos Tessalonicenses. O Senhor confirme os vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus, nosso Pai, na vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos. O judeu George Steiner, escreveu isto a propósito da relação do judaísmo com o cristianismo. O judeu não pode aceitar o fim da história ligado à vinda do Messias. Não pode aceitar o fechamento do desconhecido. Ao negar o estatuto de Messias a Jesus, o judeu deu livre curso ao espírito irrequieto que constitui a centralidade da sua psicologia. Nós os judeus, somos e continuamos a ser nómadas do tempo. Com isto, Steiner queria como que justificar o facto de o judaísmo, já desde o tempo de Jesus, não ter querido aderir à palavra, à mensagem e à obra salvífica do Messias, que os judeus esperavam, diz Steiner. Tinham tudo para agora aderir a esse Messias e, no entanto, não quiseram aderir. Porquê? E a forte razão que ele dá é precisamente esta, a de que o judaísmo não podia aderir a este Messias
porque nessa altura fechava a história. Assim, mantendo-se à espera do Messias, como ainda não tendo vindo, o judaísmo dá de presente à história humana essa possibilidade de a manter aberta, à espera da realização definitiva, que não aconteceu. Ora bem, estamos aqui já num debate profundamente teológico. Respondendo a George Steiner e ao judaísmo, nós podíamos dizer, é magnífica essa visão grandiosa da história, aberta a um futuro sempre melhor, a um aperfeiçoamento. Pois é, mas o cristianismo tem precisamente também essa dimensão de abertura. Diz Paulo, convirmo os vossos corações à espera da vinda de Jesus Nosso Senhor com todos os santos. Trata-se da tal segunda vinda ou da vinda de Jesus no fim dos tempos. Ou seja, também nós mantemos esta esperança messiânica aberta que nos dá constantemente esse tom de abertura, como que significando, como diria o poeta, é sempre hoje, mas um hoje voltado sempre para o futuro. O seu comentário, Padre Joaquim, este texto. É verdade. Pegando aqui nas palavras do professor, este hoje é aquilo que a Igreja celebra todos os dias na liturgia, atualizando o mistério de Cristo na celebração, na Assembleia reunida para o celebrar, acaba por concretizar isto. Porque a liturgia chama todos os dias a comunidade à concretização da palavra que escuta. E estes tempos, chamados tempos fortes, acabam por ser um estímulo para que isto aconteça. Na tradição litúrgica que vem do Oriente até o Ocidente, diz-se que a vinda do Senhor seria, a vinda ideal do Senhor seria encontrar a sua Igreja reunida na celebração dos seus louvores. Essa última vinda, de certo modo, nós a vamos experimentando na fé sempre que nos reunimos para celebrar a liturgia e, concretamente, neste tempo do Advento. Um tempo, sem dúvida, forte para esta preparação do Natal. Com o poeta podíamos dizer, hoje é sempre ainda. Hoje é sempre ainda, exatamente. Também neste dinamismo que a segunda leitura nos fala. Agradeço por terem estado aqui no programa, o nosso tempo chegou ao fim. Padre Joaquim Ganhão, muito obrigado por ter estado aqui a apresentar também esta experiência no âmbito litúrgico. E, Padre Arminio, muito obrigado por ter colaborado novamente connosco nesta apresentação da Liturgia de Domingo que fazemos aqui no programa Eclésia em cada sexta-feira. Mais logo siga também a nossa edição na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.